Certo? Amém? Quem é que quer ser abençoado aí? Então vamos entrar no rio, tá certo? Vamos fluir no rio, amém? Então, no versículo 4: E quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Né? E outra tradução: mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Aí você pode perguntar: Renato, onde é que está um avivamento pessoal? Ora, Pedro tinha passado a noite e não tinha conseguido nada. Ele não tinha conseguido obtido sucesso nenhum na sua pescaria. Ele já tinha amanhecido o dia, já estava lavando os redes para voltar para sua casa, ele e os dois irmãos, quando Jesus chegou com a multidão e disse para Simão, né, que desse o seu barco, que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Nós observamos que até aqui não estava havendo impacto nenhum aparente a presença de Jesus. Simplesmente ele estava pregando a palavra. Simplesmente, apesar de ter uma multidão seguindo ele, simplesmente ele pediu o barco, estava falando sobre um ensinamento a respeito do reino de Deus. E até aí, aparentemente nada de diferente, nada avivalístico, nada que pudesse mudar a mentalidade de alguém. Aparentemente nenhum ensino impactante tinha acontecido, nenhum milagre tinha acontecido. Mas Pedro, ouvindo a voz do Senhor, né, aparentemente Pedro ainda não tinha sentido nada. Ele estava diante de uma pessoa, né, um profeta, ungido de Deus. Mas quando ele disse: Pedro, faze ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Observe que aqui era um culto. Jesus estava ministrando um culto. Tinha altar. O altar o que? Era o barco. O púlpito era no barco. As pessoas estavam ali. Então, era um culto que estava acontecendo ali. E Jesus ministrando a palavra, depois dele pregar a palavra, então agora ele resolveu mandar que Pedro lançasse a rede no alto. Ou seja, né, o culto que Jesus fazia, ele tinha a palavra, ele tinha ensinamento, mas também tinha que ter milagre. Isso aqui é um reflexo de um culto realizado pelo nosso Senhor Jesus. E aqui a nossa frase aqui da igreja é: o Senhor Jesus é o nosso modelo. Então a gente observa e procura fazer tudo que ele faz, tá certo? Então o nosso modelo de trabalho, de culto, de oração, de busca, é o modelo que Jesus fez, né? Deixou para a gente. Então nós nos espelhamos nele. Então era assim que Jesus fazia. Ele pregava, ensinava, depois ele ordenava que lançasse as redes para buscar peixe, tá certo? Ou seja, ele operava o milagre. Mas nós vemos aqui que isso aqui, ele reflete, né, ele ilustra um avivamento, né, na vida dos 3 discípulos. Eles não conheciam o poder de Deus ainda, eles não conheciam Jesus. Até aqui eles eram simples pescadores, mas agora eles tiveram a oportunidade de estar com ele e ter uma experiência, né, uma experiência sobrenatural. E quando Jesus disse: Faze ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar, então respondeu Simão e disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se as redes. Olha, Pedro e os 2 irmãos tinham passado a noite tentando, nada tinha acontecido. Eles tinham entrado ali na calada da noite. Acredito que eles tinham passado ali o horário da meia-noite, o horário que os ponteiros
se cruzam, se alinham e nada tinha acontecido. Então eles entraram madrugada dentro, chegou o horário das 3 da manhã, é o horário que os portais espirituais se abrem, mas nada tinha acontecido. Então finalmente eles continuaram, deu 5 horas da manhã, horário que portais espirituais também são abertos, nada tinha acontecido. Deu 6 horas da manhã, nada tinha acontecido. A Bíblia não está dizendo qual o horário que Jesus chegou, mas está dizendo que Jesus chegou. A Bíblia não está dizendo qual o momento, se foi 7, se foi 8, se foi 9 da manhã, mas eu quero te dizer que antes que eles terminassem de lavar as redes, Jesus chegou. Antes que eles saíssem daquele lugar, Jesus chegou. Antes que eles voltassem para sua casa dizendo que não tinham conseguido apanhar nada para a sua família, antes que isso acontecesse, Jesus fez surpresa. Eles não esperavam, mas Jesus chegou naquele lugar. Então, para a surpresa deles, depois de Jesus ensinar a palavra, ele disse: Pedro, volta para o mar alto e lançai novamente as redes. Então acredita que Pedro espantado, Pedro surpreso, ele olhando para Jesus e disse: ó, eu passei a noite e nada consegui pescar, mas sobre a tua palavra eu voltarei para o mar alto. Se a gente for parar um pouquinho para analisar a respeito de sobre a tua palavra eu voltarei para o mar alto, então a gente poderia tomar aqui vários destinos, várias linhas de pensamento, mas eu prefiro ficar aqui hoje, culto de avivamento, na linha de pensamento que quando ele voltou para o mar alto, que quando ele estava agora sobre uma palavra, porque antes ele estava sobre ele mesmo, sobre a sua própria força, sobre seus próprios esforços, mas agora ele estava sobre uma palavra, e a palavra era de Jesus. Porque uma coisa é você ir pela sua própria vontade, outra coisa é você ir no seu próprio tempo, mas outra coisa é você agir debaixo de uma palavra. Outra coisa é você tiver um aio que você possa se segurar. Outra coisa é você ter uma coluna que você possa se segurar para obter firmeza naquilo que está fazendo. Então ele sobre uma palavra, sobre aquela palavra, então agora ele entrou no mar alto. Agora Pedro e Tiago e João, eles não estavam mais de qualquer forma. Agora eles não estavam agora pelas suas próprias forças, eles não estavam levados agora pela força do vento, mas agora eles estavam debaixo de uma autoridade. Agora eles estavam debaixo de uma cobertura espiritual. Tinha uma palavra daquele que desceu do céu sobre a vida deles. Pedro volta para o mar alto e lança as redes. Então agora ele foi com firme convicção daquilo que ele ia fazer. Tinha algo sobre a vida dele. Eu quero te dizer que você vai sair daqui hoje debaixo de uma palavra, assim como Pedro. Eu não consegui nada, mas sobre a tua palavra eu vou voltar. Pode ser que na tua casa não tenha nada hoje, pode ser que na tua casa espiritualmente esteja escasso, pode ser que lá esteja triste, esteja um aspecto fúnebre, esteja um espírito de enfermidade, esteja uma tristeza, uma melancolia na sua casa, mas eu quero te dizer que agora daqui a pouco tu vai voltar para a tua casa, mas agora tu vai voltar debaixo de uma palavra. Agora tu vai voltar debaixo de uma unção. Agora quando tu voltar para a tua casa, quando tu voltar para o teu trabalho amanhã, o teu trabalho pode estar uma dificuldade grande, mas quando tu voltar para este lugar, agora tu não vai mais só, mas tu vai debaixo de uma palavra. Só quem pode entender e receber isso, levanta a mão para o alto aí, dá um pulo para Jesus. Glória. Cutuca a pessoa que está ao teu lado, diz assim, ó, alegra-te, agora tu está indo debaixo de uma palavra. Agora vai dar certo. Muito bem, então para a surpresa de Pedro, o que foi que aconteceu? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se a rede.
Enfim, debaixo daquela palavra, o sobrenatural de Deus estava acontecendo. Eu quero dizer que estava acontecendo o sobrenatural de Deus, porque agora eles estavam debaixo de uma cobertura espiritual, eles estavam debaixo de uma unção sobrenatural, eles estavam debaixo da autoridade do nome de Jesus. E agora eles viram algo sobrenatural acontecendo, como se nós passamos a noite inteira nesse mar, se nós lançamos a rede à direita, à esquerda, nós fizemos de todas as formas e não conseguimos pescar nada. O que foi que aconteceu? De onde é que apareceu tantos peixes? Onde é que apareceu uma multiplicação tão grande? Eu quero te dizer que debaixo daquela palavra, agora um avivamento pessoal estava acontecendo na vida deles, que debaixo da unção do Senhor Jesus estava acontecendo agora milagre, havia havido um rompimento espiritual. Observe que quando eles lançaram as redes, a Bíblia está dizendo que era tanto peixe que estava já rompendo as redes. Rompendo as redes significa um irrompimento espiritual. Ora, as mesmas redes que não tinham nada, as mesmas redes que estavam vazias, as mesmas redes que estavam sendo lavadas, eram as mesmas redes que agora estavam se rompendo de tanta fartura, estavam transbordando da multiplicação. Entenda que o poder que estava movendo, a unção que trouxe aqueles peixes, o vento oriental, ocidental, que soprou peixes do norte, do sul, do leste, para as redes de Pedro e Tiago e de João, era o avivamento, era o poder sobrenatural, era uma unção sobrenatural que estava acontecendo debaixo da palavra dele. E agora aquela multidão de peixes eram os frutos do que a palavra de Deus pode fazer na nossa vida. Os peixes representavam a quantidade de vitória, a quantidade de bênção, a quantidade de frutos. Aquela multiplicação representava o transbordo de Deus, que estava debaixo de uma promessa, que estava debaixo de uma palavra. É o transbordar de Deus que estava sobre a vida de Pedro. E agora Pedro estava conhecendo o poder sobrenatural de Deus. E a multiplicação era tão grande. O avivamento aconteceu aonde? Na vida de quem? De Pedro. Mas tinha outro barco. Estava Tiago e João. Outros pescadores estavam no outro barco. O que aconteceu? Era o avivamento que estava acontecendo no barco de Pedro. Era tão grande que os frutos do avivamento, eu quero dizer de novo e repetir, que os frutos do avivamento que estava acontecendo na embarcação de Pedro, agora estava dando para dividir por os outros barcos. Era tanto peixe, era tanta glória, era tanta unção na vida de Pedro, era um avivamento tão forte no barco de Pedro, que o barco de Pedro quase estava indo a pique, a ponto dele ter que chamar os barcos vizinhos para dividir os frutos daquele avivamento que estava acontecendo na vida dele. O altar era de Pedro, o avivamento ele nasceu do altar, e quem estava no altar era Pedro. Mas por que o altar era de Pedro e não de Tiago e João? Porque a palavra foi para Pedro. Tiago e João, eles receberam peixes, eles receberam os frutos do avivamento que estava no altar de Pedro, mas a palavra de Jesus não foi para Tiago, não foi para João, a palavra foi para Pedro. Por isso que o altar de avivamento estava com Pedro, e o que estava transbordando para os outros barcos eram os frutos. O que estava multiplicando não era o avivamento, eram os frutos da palavra de Deus que estava sobre a vida de Pedro. Quem é que está entendendo isso aí? Quem é que está entendendo? Quem é que quer receber os frutos da multiplicação na vida de alguém para a tua vida da glória? O interessante é que os outros barcos, eles se alegraram
com o avivamento que estava acontecendo na vida de Pedro. Porque eles estavam sendo abençoados pelo que Jesus estava fazendo na vida dele. Os outros poderiam, porque os outros estavam com o barco vazio. Os outros também tinham participado da pescaria a noite toda e não tinha acontecido nada. Eles também eram um daqueles que iam voltar para sua casa e infelizmente dizer para a sua família que não tinham conseguido prosperar em nada. Mas graças à palavra, a promessa de Deus que estava sobre a vida de um, os outros também puderam ser contemplados pelos frutos daquele avivamento. Ora, se Tiago e João, os outros discípulos, os outros pescadores, se eles fossem pessoas ambiciosas, se eles fossem pessoas com o coração leproso, eles, em vez de eles se alegrarem com os peixes de Pedro, que era tanto que estava entrando no barco dele, eles poderiam ter ficado zangados. Por que a multiplicação, por que esse avivamento não veio na minha rede? Teve que vir na rede de Pedro. Se eles tivessem um coração leproso, eles poderiam ter dito: ora, por que Jesus não fez, por que Jesus não colocou na minha rede, para da minha rede multiplicar para a rede deles? Tinha que ser na rede de Pedro. Eu não sei te dizer, mas o que a palavra está dizendo, que simplesmente Jesus, depois de ensinar aquela palavra, ele olhou para ele e disse: Simão, eu te ordeno, volta para o mal alto e lança as redes em pedra, pois Jesus falou, não foi com Tiago, não foi com João. Jesus falou, foi com Pedro, pois se alegra com a bonança na vida de Pedro, porque se o teu barco estiver pertinho, se o teu barco estiver rodeando o barquinho de Pedro, vai vir peixe de toda espécie para a tua vida. Vai vir peixe grande, vai vir peixe pequeno, vai vir peixe ornamentado, vai vir peixe pé duro, mas vai vir peixe para a tua vida. Não importa em qual barco aconteceu o milagre. O que importa é que se tu estiver ali pertinho de Pedro, tu vai sair dessa pindaíba. O que importa que se nessa hora o teu barco estiver próximo de barco de Pedro, quando o barco de Pedro estiver quase indo a pique de tanto peixe, o que importa é que Pedro vai te chamar. O que importa é que Pedro vai te chamar pelo nome e vai dizer: vem, vem, porque meu barco está cheio de peixe. Vem receber peixe, vem receber fartura, vem receber bênção, vem receber milagre, vem receber cura, vem receber avivamento, vem receber da gota. Se eu te disser que ele me deu essa palavra agora, você não vai acreditar. Não sabia nem o que falar. De repente, pá, a rede se rompeu. Então, veja agora, no versículo 7, como eu estava dizendo: e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Não era só o avivamento, era no altar de Pedro, mas os barcos que quase iam a pique não era só o de Pedro, era o de Pedro e quem estava com Pedro. Versículo 8: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Aí agora que
o óleo vai começar a descer aí sobre o coração de alguém. É agora que o azeite vai começar a descer sobre a cabeceira do coração de alguém. Eu não sei quantas pessoas aqui estão sensíveis, mas a Bíblia diz que enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Ou seja, enquanto tiver coração aquebrantado, enquanto tiver alguém sensível, enquanto tiver vaso de Deus aqui, tem azeite para todo mundo. Tem azeite para tua cabeça, tem azeite para o teu coração, tem azeite para tua alma, tem azeite para o teu espírito, tem azeite para a tua família. É os frutos do avivamento. Nós temos que entender a diferença de avivamento para os frutos de um avivamento. Avivamento é onde irrompe, onde está a fonte. Aonde está a fonte, ali é o avivamento. Os frutos do avivamento são as bênçãos decorrentes do avivamento que se espalha. Avivamento é o poder de Deus que emana com muita glória, que emana numa intensidade extraordinária, sobrenatural, numa quantidade anormal do de comum. Mas frutos do avivamento são as vidas curadas. Frutos do avivamento são as almas salvas. Frutos do avivamento são igrejas cheias. Frutos do avivamento são pessoas saindo da morte espiritual e indo para a vida espiritual, pessoas ressuscitadas espiritualmente. Então esses são os frutos do avivamento. Ora, se o avivamento estava no barco de Pedro, será que Pedro também não ia comer dos frutos do avivamento? Se até aqueles que estavam em sua volta também foram comer dos frutos do avivamento, então será que aonde estava acontecendo o avivamento, Pedro não ia comer do sim? Sim. Sim. Então no barco de Pedro ele era a fonte, e aonde transbordava os peixes. E os peixes que entraram nos outros barcos são os frutos. Será que você tem maturidade suficiente para se alegrar com os frutos? Não, com os frutos. Porque o teu barco não tem nada. O teu barco está vazio. Tu passou a noite toda e não viu nada. Tu está orando e jejuando e nada está acontecendo. Tu está pedindo oração e até agora o problema não está resolvido. Será que é possível você se alegrar com os peixes que está chegando aí no barco de Pedro aí para a tua vida? Será que você é capaz de se alegrar? Tu não tem nada aí não, mas está chegando, te alegra. Não tem nada aí não, mas vai ter um barco acolá que vai se encher, te alegra. Não tem nada aí não, mas tem um barco que está bem pertinho de você, que vai transbordar, te alegra, entende? Não, vou ficar calado. Então, o versículo 8 diz: e vendo Simão Pedro, postou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Então veja, pessoal, amém? Então veja aí, que Pedro agora, ele estava se sentindo indigno de estar diante do mesmo que disse: volta para o mar alto. Você vê que agora aconteceu algo que Pedro agora estava temendo.
O texto estava dizendo, está dizendo no versículo 9, que pois que o espanto se apoderara dele e de todos com que ele estavam por causa da pesca que havia feito. Então, observe que o mesmo Pedro que estava falando com Jesus, porque no versículo 3, no versículo 2 está dizendo: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. No verso 3, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe. Quem pediu? Jesus. Pediu para quem? Para Pedro. Então Jesus pediu para Pedro que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, quem assentou? Jesus. Ensinava do barco a multidão. No verso 4, e quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: faze ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo quem? Então Simão Pedro respondeu, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E o mesmo que estava de frente para Jesus, o mesmo que na qual Jesus estava falando, e o mesmo que tinha respondido Jesus numa boa, sem problema nenhum, agora, depois de ter acontecido um rompimento, depois de ter acontecido algo sobrenatural, algo que trouxe uma multiplicação, aconteceu um rompimento de poder que trouxe um tempo de aceleramento para a vida daqueles discípulos. Então, depois disso, no versículo 9 está dizendo: pois que o espanto se apoderara dele. Dele quem? No versículo 8, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. É isso que um avivamento faz. Porque quanto Pedro tinha de Jesus até antes da multiplicação? Eu faço uma pergunta para você: o quanto você tem de Deus hoje sobre a sua vida? O quanto? Porque tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é pleno, Ele é a plenitude, Ele é o todo, Ele é o ômega, Ele é o alfa, certo? Mas tem pessoas que têm mais e têm menos de Deus na sua vida. Pedro, ele tinha uma certa porção de Deus na sua vida, mas depois da palavra do Senhor sobre a vida dele, na qual trouxe uma multiplicação, um sobrenatural. Agora Pedro, olhando para o mesmo Jesus, para a mesma pessoa que disse: ei, lança as tuas redes, volta para o mar alto e lança novamente as tuas redes. O mesmo que Pedro respondeu: sobre a tua palavra eu agora vou. Agora ele estava com espanto, agora ele estava prostrando aos pés do Senhor quando disse. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, porque eu sou homem pecador. Quanto mais de Deus nós tivermos, mais sentimento de indignidade nós teremos. Quanto mais de Deus nós tivermos, mais sentimento de indignidade perante a sua presença, não perante a presença das pessoas, não perante os problemas, tá certo? Não perante o diabo, perante os seus problemas, perante pessoas e perante o diabo. Eu quero te dizer que se você tem Deus, quanto mais Deus tiver na sua vida, mais você vai ser uma bomba atômica para o inferno. Mas quanto mais a gente tiver Deus na nossa vida, diante de Deus, nós seremos cada vez menores. O que é que João Batista dizia? É necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que eu diminua e ele cresça. Ou seja, à medida que ia aumentando o relacionamento de João Batista com Jesus, era necessário que Jesus aumentasse e ele diminuísse. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Quanto maior a nossa aproximação de Deus,
mais ele aumenta e mais a gente diminui. Perante o inferno, mais você fica forte. Perante problemas e circunstâncias negativas, mais você fica poderoso, fica ousado. Mas perante Deus, mais a gente diminui. E isso é uma das consequências de um avivamento. Isso é uma das consequências de ter o mais de Deus na nossa vida. E tem gente que pensa assim: não, pastor, mas eu quero ter mais de Deus, porque quanto mais de Deus tiver, mais eu vou ser um ungidão, mais eu vou ser uma ungidona, mais eu vou botar boneco por aí. Não é por aí, não é assim. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? O senhor está inventando isso? Não, não estou inventando não. Não está escrito que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, do erro e da injustiça? Não é ele que convence? Ora, se é ele que te convence, então quanto mais dele você tiver na sua vida, mais você vai estar convencido que é injusto, que é pecador e que erra. Dá um glória se você entendeu. Eu acho que você não entendeu, vou dizer mais uma vez. Se é o Espírito Santo que convence o homem do erro, do pecado e da justiça, então quanto mais dele você tiver, quanto mais perto dele, quanto maior a presença dele na sua vida, mais você vai se sentir errante, pecador e injusto. Foi isso que aconteceu com Pedro, porque Pedro conhecia Jesus, ou seja, ele tinha um Senhor até certo ponto. Mas a partir do momento que Jesus lançou uma palavra sobre ele, então agora a porção de Deus sobre a vida de Pedro aumentou. Porque agora ele não estava só, mas ele estava sobre a palavra. E a Bíblia diz que ele que veio do céu, o Filho de Deus, ele é o verbo, ele é a palavra. Então agora Pedro não estava só, ele estava debaixo da palavra, ou seja, do verbo, ou seja, daquele que veio em nome do Senhor. E então agora ele tinha subido uma escala espiritual. É assim quando a gente tem a promessa de Deus. Antes de ter a promessa de Deus, a gente tem uma certa porção de Deus na nossa vida. Mas a partir do momento que a gente recebe a promessa de Deus, a partir do momento que a gente recebe a palavra de Deus na nossa vida, então agora a porção de Deus na sua vida, ela subiu. É mais. E Pedro, antes de Jesus chegar, ele tinha talvez ou não, ele tinha uma certa quantidade de Deus na vida dele. Mas a partir do momento que Jesus disse: vai sobre a minha palavra, então a porção de Deus sobre a vida de Pedro era outra. Mas quando ele lançou as suas redes no mar, e ele viu que algo sobrenatural, ele viu que alguém soprou dos quatro ventos da terra, igual que foi soprado no vale de ossos secos, que foi soprado dos quatro ventos da terra, e aqueles ossos se juntaram a cada osso, e se tornou um grande exército. Então da mesma forma um vento oriental, acredito, o mesmo vento que soprou quando Moisés tocou com seu cajado das águas, e um vento oriental soprou nas águas do Mar Vermelho, e o mar se abriu, uma banda para um lado, outra banda para o outro, e o povo pode passar o mar em terra seca. Então da mesma forma, quando Pedro fez o que Jesus mandou fazer, quando Pedro obedeceu, quando Pedro confiou na sua palavra, embora não tivesse lógica lançar as redes novamente, mas ele obedecendo a palavra, então quando as redes entraram naquelas águas, imagino que foi tipo a cena que quando Moisés tocou com o cajado nas águas, um grande vento soprou, mas soprou agora foi debaixo do mar, porque o vento que soprou quando Moisés tocou nas águas foi um vento que veio por cima das águas, de modo a separar as águas. Mas agora Jesus, né, como ele é sempre criativo, ele é sempre inovador, quando ele disse vai, lança sobre as águas, agora um vento ainda mais sobrenatural soprou debaixo das águas. Eu quero te dizer que eu já vi vento soprar sobre a terra, eu já vi vento soprar sobre o terreiro, eu já vi vento soprar sobre as árvores do bosque, mas vento soprar debaixo das águas ainda não vi.
mas quando aquele vento soprou, uma grande multiplicação aconteceu na vida de Pedro. Eu não estou falando só em relação aos peixes, mas algo sobrenatural. Eu quero que você entenda que quando Jesus ele sopra, algo sobrenatural vai acontecer na tua vida. Tu vai sair de um tempo de escassez, vai entrar num tempo de multiplicação. Que quando Jesus resolve soprar na tua vida, eu quero te dizer que você vai viver um tempo sobrenatural. E não é só apenas questão de peixe, não é apenas a questão da sobrevivência da família, mas o que aconteceu ainda foi mais profundo. Porque depois que Pedro viu o milagre, depois que ele foi contemplado pelaquela glória, eu não sei se aconteceu um terremoto na hora, eu não sei se um fogo desceu do céu, eu não sei se houve um tremor de terra, eu não sei se houve uma forte chuva, mas o que está escrito na Bíblia, que quando ele puxou as redes, era tanto peixe que as redes estavam se rompendo. E o mesmo poder que agiu para multiplicar na sede e no barco de Pedro, foi o mesmo poder, a mesma força, a mesma energia sobrenatural, que fez com que agora, quando Pedro erguesse os olhos para o mesmo Jesus, que quando chegou ele estava lavando as redes, agora ele tivesse temor. Agora ele estava com sentimento de quê? De indignidade. Por quê? Porque agora ele tinha mais de Deus. Porque agora não só os peixes se multiplicaram no barco dele, mas agora o Deus, a essência de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus também se multiplicara na vida dele. E quem é que convence o homem da sua indignidade perante ele? É o Espírito Santo. O Espírito Santo quem convence do erro, do pecado e da justiça. E agora que a evidência de Deus estava mais forte na sua vida, a evidência do poder de Deus estava mais forte na sua vida, agora que ele tinha mais de Deus na sua vida, agora que ele tinha recebido mais unção na sua vida, agora que o Senhor tinha abrido os seus olhos espirituais, agora que o Senhor estava soprando a unção profética sobre a vida dele, então quando ele abriu os olhos, o que diz aí no versículo 8, quando ele abriu os olhos, foi que ele disse, eu vou repetir, e vendo isso Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Bate palma para Jesus. Isso não significa que ele queria que Jesus fosse embora. Não, não significa. O que ele estava sentindo era mais convicção da sua injustiça, da sua natureza pecaminosa. Não é que ele queria que Jesus fosse embora e abandonasse ele, não. Ele é que estava sentindo de abandonar a sua velha criatura. Não é que ele quisesse que Jesus pegasse as suas bagagens e fosse para outro país, não. É que ele estava sentindo que algo dele tinha que ir embora. Não era Jesus que tinha que sair, era algo que estava dentro dele que tinha que sair de perto de Jesus. Diz para a pessoa que está ao teu lado, isso é uma das consequências de um avivamento. Quanto mais de Deus, mais nós podemos sentir a nossa natureza adômica. Que adômica é essa? Que é isso? O que é? Natureza adômica, natureza de Adão. Acabei de criar essa palavra adômica. Anota aí, Miqueias, essa aí vai para o meu livro também. Então, quanto mais temos de Deus,
mais nós sentimos repulsa da natureza de Adão, da natureza pecaminosa. Quanto mais temos de Deus, mais nós sentimos o que Pedro sentiu. Mas Pedro, ele não soube pronunciar as suas palavras, ele não soube se pronunciar, mas que na verdade ele queria era que a velha criatura que ainda habitava nele saísse, porque quem estava nele, quem estava à frente dele, de quem ele estava recebendo mais, de quem ele estava recebendo da essência, era santo, era poderoso, não era dessa terra, mas era do céu. E eu estou orando para que esse avivamento, esse tipo de avivamento venha sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Pastor Renato quer dizer que era um culto onde tinha descido um avivamento. Primeiro teve a palavra. Era um culto que tinha, era uma atmosfera de avivamento. Porque quando Jesus chegou não tinha nada bem. Quando Jesus chegou para o avivamento, as coisas não estavam fáceis. Quando Jesus chegou para derramar o avivamento, eles estavam lavando as redes. Quando Jesus chegou para soprar o avivamento, eles estavam frustrados. Quando Jesus chegou para dar o avivamento, eles estavam em escassez. Quando Jesus chegou e naquele dia ele ia derramar um avivamento, o barco de Pedro estava vazio. Quando Jesus chegou e resolveu: é hoje que eu vou soprar um avivamento, o barco de Pedro não tinha nada. Então é o primeiro sinal de um avivamento, a escassez espiritual. O primeiro sinal de avivamento é alguém que está se sentindo frustrado pela atmosfera espiritual que está em sua volta. O primeiro sinal do avivamento é a insatisfação espiritual do seu povo. É o primeiro sinal de avivamento, porque Pedro estava frustrado, porque por causa da escassez, por causa da noite frustrada. E o sentimento que permeava naquele momento era um sentimento de insatisfação. Ora, tanto esforço e não conseguimos nada. A atmosfera que permeava naquele lugar, quando se olhava para o barco deles, dos discípulos, dos futuros discípulos, eles vinham um vazio. Mas o vazio que eu digo não é só físico. O vazio que eu digo, quando se transfere essa situação para o espiritual, é o vazio que o ser humano tem no seu coração. Mas quando a pessoa ela identifica esse vazio, e esse vazio passa a lhe incomodar, então ela começa a sentir a necessidade de que Deus venha e preencha esse vazio, ou seja, essa insatisfação espiritual. Ou seja, quando a pessoa está se sentindo pobre de espírito, eu quero que você entenda que pobreza de espírito é a pessoa sentir escassez de Deus na sua vida, é a pessoa perceber que ela tem pouco de Deus na sua vida. Então quando eles perceberam que eles eram pobres de espírito, então gerou uma insatisfação. Isso é um dos primeiros sinais de avivamento. Insatisfação espiritual. Quando alguém diz: Senhor, enche-me porque eu estou me sentindo vazio de ti. Quando alguém vem dizer: Senhor, o homem que tinha uma gota ressuscitou 25 mortos. Senhor, enche-me porque eu não tenho nem 10% de uma gota. Quando alguém entende, admite que tem pouco de Deus, aí você começa a atrair o avivamento. Jesus, ele poderia ter ido para várias partes de Israel, mas ele chegou em Cafarnaum justamente quando os discípulos estavam lavando as redes.
Ele poderia ter ido para outra banda de Israel, talvez onde estivesse vendo uma fartura. Mas Jesus resolveu ir aonde não tinha nada. Jesus poderia ter escolhido entrar na casa que estava vendo um grande banquete. Mas Jesus resolveu aonde não tinha nada para comer. Jesus poderia ter escolhido entrar num barco, não num barco, mas num iate. Mas Jesus resolveu entrar num barco vazio. Quem é que está entendendo? Eu estou falando espiritualmente. Tem muitas pessoas que estão vazias espiritualmente. Mas não é sobre estar vazio, é sobre você sentir o vazio, é sobre você sentir a insatisfação pelo vazio. Avivamento ele é atraído quando há uma consciência. Nós estamos precisando de mais de Deus. Quando existe essa consciência, quando existe alguém sedento, quando existe alguém desesperado, aí começa a permear uma atmosfera para um avivamento. Porque aonde tem alguém com fome, também tem alguém pedindo comida. Aonde tem alguém com sede, também tem alguém pedindo água. Porque o que está com fome é o que pede comida, o que está com sede é o que pede água. E a primeira coisa que atrai o avivamento é a fome da palavra e a sede do seu espírito. Quem é que sente essa? Quem é que sente? O Eliabe sente aí. Como é que está aí? Está cheio aí ou tem algum vazio aí? Está cheio, está transbordando as botijas aí? Está transbordando as botijas? Porque se a tua vasilha estiver transbordando, se alguém perguntar para você como é que está a tua vasilha, se você disser estou transbordando, então não tem por que Jesus parar no teu barco, porque teu barco já está cheio. Se você dizer não, já estou cheio do fogo aqui, já estou, não cabe aqui nada de Jesus, não cabe mais nem um vento de Jesus em mim, estou cheio. Então se você disser isso, então o avivamento vai passar longe. Porque o avivamento ele vem para suprir a necessidade espiritual. Se não tem necessidade, não faz sentido um avivamento. Está entendendo agora? Eu acredito que o Espírito Santo ele quer saber onde é que tem um vazio. Aí, onde é que tem? Onde é que tem um vazio? Tem que ter um vazio. Agora você está entendendo. Pois é esse entendimento que começa a atrair a atmosfera de Deus para a tua vida. Foi o fato de Pedro, Tiago e João estar lavando as redes que fez com que Jesus parasse. Lavando as redes significava o vazio. Foi o que fez sentido de Jesus escolher aquele barco para poder ensinar a palavra. Foi o que fez sentido Jesus dizer: Pedro, volta para o mar alto e lança novamente as redes. O Espírito Santo está procurando, não é somente aqueles que estão vazios, mas aqueles que estão se sentindo insatisfeitos pelo vazio espiritual. Em mim ainda cabe aqui Jesus aqui, ó. Cabe Jesus bem aqui. Cabe Jesus aqui nas costas, num vazio aqui. Eu estou precisando de ti, Jesus. Estou sentindo aqui um vazio aqui no meu coração. Jesus, eu estou precisando de ti. Jesus, eu estou sentindo aqui um vazio aqui na minha alma. Jesus, eu estou insatisfeito. Eu estou insatisfeito com a tua porção da minha vida. Eu preciso mais de ti. Foi um certo avivalista, John Knox, que disse, ele passou a noite orando no seu quarto dizendo: Deus, me dá Escócia, senão eu morro. Ele só sabia dizer isso: me dá Escócia, senão eu morro. Na calada da madrugada, aquela voz saía daquele quarto: Deus, me dá Escócia, senão eu morro.
Então você vê a voz de alguém que estava sentindo a necessidade. Você consegue perceber a voz de alguém que estava sentindo vazio, a voz de alguém que estava precisando ser alguém nas mãos de Deus, a voz de alguém que reconhecia que sem Deus ele não tinha escócia coisa nenhuma, a voz de alguém que sabia que ele só poderia ter a sua própria rua, o seu próprio bairro, se ele tivesse mais da porção de Deus. Então ele orando, quando foi aproximadamente ao meio-dia do dia seguinte, então uma voz bradou dentro daquele quarto: te prepara, porque eu, o Senhor, te entrego a Escócia. Eu estou sentindo, aqui foi Davi que disse: Senhor, eu não darei repouso aos meus olhos enquanto não achar morada para ti. Trazendo isso para o espiritual, ele estava dizendo: Senhor, não sossegarei enquanto não der lugar para o Senhor aqui, ó, na casa, no templo, aqui, ó. Quem é que sente essa necessidade? Eu estou querendo provocar uma insatisfação espiritual dentro de você, mas uma insatisfação real. Insatisfação real. Um avivamento é necessário porque as pessoas, elas não têm a convicção da sua insatisfação. Elas estão vazias de Deus, mas elas não estão percebendo. Elas estão precisando de Deus, mas elas não estão entendendo. Por isso que ela vai buscar se preencher com outras coisas deste mundo. Por isso que ela vai buscar se preencher com bebida, com drogas. Por isso que ela vai procurar se encher através de amizades. Por isso ela vai tentar preencher o seu vazio através de relacionamentos. Porque na verdade o vazio não é de pessoas, não é de droga, não é de álcool, não é de vício nenhum. O vazio que tem dentro dela é de Deus. E só Deus pode preencher este vazio. E o que um avivamento traz é o entendimento dessa situação. Aí quando um povo entende isso, e eles começam a clamar: Senhor, eu entendi que esse vazio que está dentro de mim, eu entendi que essa necessidade incontrolável dentro de mim, não é por coisa, nem por pessoa, mas é pelo Senhor. Vem, Senhor, dá mais da tua presença. E quando se ajunta um povo nesse entendimento, nesse estilo de oração, ou seja, era que nem Pedro, Tiago e João lavando as redes. Eles lavavam as redes porque eles entenderam que não tinha mais o que fazer. Eles estavam lavando a rede porque eles sabiam, entendiam que pela própria força deles, eles não iam alcançar a vitória. Eles tinham desistido. E quando nós entendemos que pela nossa própria força nós não ficaremos repletos, plenos de alegria, de felicidade, porque Deus traz isso. Quando nós entendemos que nós não alcançamos por nós mesmos a plenitude, que não vai trazer paz, que não vai trazer felicidade, que não vai trazer bênção em todas as áreas da nossa vida. Quando nós entendemos, quando um povo entende isso e começa a clamar a Deus nesse mesmo propósito, então aí Jesus chega. Aí, igual que ele chegou para Pedro. Se Jesus passar numa igreja acolá e tiver todo mundo: eu sou poderoso, não tem ninguém mais ungido do que eu. Se ele passar em frente à igreja que os obreiros estejam: eita, eu estou pingando azeite. Eita, se passar por uma igreja onde os membros sejam cada qual mais poderoso que o outro, então não faz sentido ele parar para suprir nada. Está todo mundo transbordando. Ele vai olhar assim: não, aqui ninguém está se sentindo vazio, então vou passar direto. Mas aonde ele encontrar pessoas que estejam admitindo: Senhor,
Eu tenho 5 anos de crente, mas ainda estou